Continua internada a mulher trans espancada em Sobradinho. Essa mulher teve o maxilar quebrado e o agressor, o espancador, já foi solto, né, Kátia Gomes? Na verdade, Malta, ele nem foi preso porque já tinha passado o flagrante. Agora cabe à justiça determinar ou não a prisão do homem que espancou a mulher trans, que é surda e muda. Então, qual que é a explicação para uma pessoa bater num outro ser humano, seja cis, seja trans, muda, cheia de dificuldade? Já já a gente conversa com a Kátia e ela traz as informações da polícia. Governador Ibanez Rocha prepara decreto para proibir pistas de danças nos bares e nas casas noturnas do Distrito Federal. De Miami, onde está passando férias, Ibanez confirmou à nossa equipe a iminência da nova medida para conter a Ômicron aqui no Distrito Federal. A Agência Nacional de Aviação Civil autoriza companhias aéreas a voarem com menos comissários a bordo. Parece que está todo mundo com Covid, né, não, Vanessa Ferreira? É isso mesmo, Malta. E com esse alto número de funcionários das companhias aéreas afastados, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou por enquanto a Gol e a Azul a terem apenas 3 comissários de bordo ao invés de 4. Mas para isso as empresas também precisarão reajustar a quantidade de passageiros por aeronave. Entendi. Menos comissário, menos passageiro. E o motorista embriagado que causou um acidente numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, ele quase atropelou os policiais na BR-080. A gente tem as imagens, né, diretor, na tela para você. Isso foi perto de Braslândia. É porque ele furou a blitz, estava bêbado, acabou preso por embriaguez ao volante e o proprietário do carro, que era passageiro, também foi preso pelo mesmo crime. Homem é morto em falso encontro de aplicativo de relacionamento. Quem estava esperando por ele, na verdade, não era a mulher que ele queria encontrar, mas sim 2 homens bandidos dispostos a tudo. E aí eu te pergunto, como é que a gente evita cair numa cilada ao usar um aplicativo de relacionamento, hein? Melhor não usar de jeito nenhum ou existem maneiras seguras de conhecer gente nova pela internet? E você sabia ou tem costume de pedir a água da casa quando vai a um restaurante? Muita gente não sabe, mas fornecer água potável é uma lei distrital. É uma lei de 1998, a 1954, que determina que bares, restaurantes, cafeterias e hotéis forneçam água potável de forma gratuita para seus clientes. Isso e muito mais agora no Jornal 11h40. Estamos ao vivo e já começamos. Olha só, imagina você ir pro salão de beleza para dar uma repaginada no visual, né? Para querer se sentir mais bonito. Todo mundo, né? Eu, de vez em quando, tenho que cortar o cabelo, fazer a barba. Você que está em casa, mulher, tem que cortar o cabelo, pintar. Mas e quando dá errado? E quando todo esse procedimento não sai do jeito que a gente espera? Foi o que aconteceu com uma advogada aqui do Distrito Federal. Ela ficou com o cabelo todo prejudicado. E aí teve que processar a cabeleireira. Resultado disso, 2 anos depois, lutando na justiça, você acredita que essa cliente ganhou a causa? Não há nada melhor que renovar o visual, né? Um novo corte, uma nova cor, tudo para que a gente se sinta mais vivo, mais confiante. Mas e quando todo esse procedimento não sai do jeito que a gente espera? Foi exatamente o que aconteceu com a cliente da advogada Catius Vieira. Em novembro de 2020, a mulher decidiu repaginar o visual. Contratou o serviço de tintura e progressiva. Adiantou R$1.000 do pagamento, mas o serviço não foi finalizado. E não é só isso. O cabelo da cliente ficou manchado. Quando ela saiu do salão, que ela olhou, se deparou no espelho, ela verificou que seu cabelo estava totalmente manchado. Então ela procurou, né, a dona do salão, que foi com quem ela tinha feito o contrato, e explicou para a dona do salão. Então a dona do salão falou que iria refazer o procedimento nela para tirar as manchas do cabelo. Quando foi realizado esse novo procedimento, nada adiantou. O cabelo continuou e ficou muito pior do que o da primeira vez. A mulher então acionou a justiça contra o salão. Então ali ela já falou que não queria mais, que ela queria o dinheiro dela de volta e que ela queria buscar outro salão para poder arrumar o cabelo dela. E aí começou a grande questão, porque o salão se recusava a pagar esse valor que ela tinha dado de entrada para o procedimento. Então passaram-se alguns meses,
não conseguiu nenhum resultado. Foi quando a cliente me procurou para a gente poder ver os seus direitos de uma forma judicial. Quase 2 anos depois do início do processo, a cliente ganhou a causa. Na sentença, a juíza entendeu que quando o consumidor contrata um serviço de beleza, ele espera que o resultado seja o prometido. Quando isso não acontece e ainda traz prejuízos, a empresa é passível de condenação. Neste caso, o salão foi obrigado a pagar R$ 1.800 por danos morais e materiais. Willis é dono de um estúdio de beleza no Lago Sul. Ele conta que a relação entre cliente e salão é delicada. Por isso, é importante que o profissional seja o mais transparente possível. As clientes nos procuram muito para fazer a avaliação, fazer o diagnóstico no cabelo. Essa transparência, essa conversa com a cliente, ela é de suma importância. Para você diagnosticar o que a cliente deseja e também orientá-la com relação a outros procedimentos que ela pode estar fazendo no cabelo. Ao decidir mudar de visual, Ivânia pesquisou bastante. Ela só fechou o contrato depois de ter certeza da habilidade do profissional. Foi uma pesquisa de meses para achar o profissional certo. E aí foi onde a gente chegou e conversou e eu acho que eu vou chegar, né? Ainda não cheguei, mas acho que vou chegar no meu propósito. Este advogado especialista em direito do consumidor explica em que situação o cliente de um salão pode acionar a justiça, caso não se sinta satisfeito com o procedimento. A oferta vincula. Todos os serviços disponibilizados pelo fornecedor, pelo comerciante, devem ser observados. No momento em que o consumidor busca essa prestação do serviço, ele cria uma legítima expectativa, que aliás, ela é vinculada a uma qualidade mínima esperada. Essa qualidade deve ser sempre analisada sob a ótica da segurança e da incolumidade física ou psíquica do consumidor. No caso em concreto, não existindo solução, através do diálogo com o comerciante, a consumidora pode, de fato, buscar a via judicial. E o Willis dá um conselho para quem quer mudar de visual sem se arrepender depois. O conselho que eu dou para o cliente é sempre procurar um profissional que esteja capacitado, né, que procura, que estuda, que corre atrás de informações, de formação, para poder estar oferecendo o melhor trabalho para ela. Eu conheço gente que, de tão traumatizada que ficou com esse negócio de cabeleireiro, começou a cortar o próprio cabelo em casa, de medo de um profissional fazer besteira. Mas olha, cabeleireiro é questão de confiança mesmo, né? Quando você acha o que dá certo com você, é difícil trocar. E se o problema for muito sério, o jeito é levar para a justiça mesmo. Agora um destaque do noticiário policial, uma atualização sobre os processos que o serial killer Marinésio Olinto enfrenta na justiça do DF. Aqui no jornal a gente sempre vê como é lamentável no Brasil criminosos serem presos e logo depois serem soltos, né? Uma revolta que a gente noticia aqui costumeiramente é muito difícil. No caso do Marinésio, pelo menos, não há qualquer previsão para que ele saia das grades. Para começar, porque ele já foi condenado a 37 anos de prisão pelo assassinato da advogada Letícia Curado. Lembra do caso dela, gente? Morava em Planaltina, em Planaltina, se eu não me engano, saiu de casa, tinha um marido, filho, desapareceu. Por câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar que uma Blazer passava perto do ponto de ônibus onde ela esperava o coletivo para vir trabalhar. E aí, aos poucos, foram colhendo os indícios que levaram até o Marinésio Olinto. Esse homem que você está vendo aí na tela, quando a polícia bateu na casa dele para poder investigar e apurar a suspeita de que ele estaria envolvido no assassinato da Letícia, vocês lembram disso? A esposa e a filha dele, de 15 anos de idade, faltaram cair no chão de susto, porque jamais imaginavam que o esposo e o pai era, na verdade, um serial killer. Essa menina, filha dele de 15 anos na época, era apaixonada pelo pai, jamais poderia imaginar que isso aconteceria. Agora, é importante lembrar que esse homem matou outras mulheres também. Em alguns casos, confessou. E no processo sobre a morte de Genir Pereira de Souza, em junho de 2019, a Justiça juntou mais uma decisão e reforçou a manutenção da prisão. Considerou que as condições que justificam manter Marinésio atrás das grades permanecem inalteradas. Já seria um absurdo, né?
se mesmo condenado pela morte da Letícia, o Marinésio conseguisse sair com qualquer benefício. Eu também não duvido de nada, né? Como no Brasil não dá pra gente se assustar com nada que venha do sistema penitenciário, que quando você vê uma pessoa perigosíssima estar na rua de novo, nessa situação, ainda bem que o juiz reforçou no processo da Geni, que ainda não terminou, que o Marinésio é perigoso, é um maníaco em série e não pode voltar a conviver em sociedade. Ainda no noticiário policial, foi identificado em Sobradinho o homem suspeito de espancar uma mulher trans, surda-muda, de 36 anos de idade. Esse caso foi no fim de semana e a vítima, Juliana Paula, foi atendida no Hospital Regional da Asa Norte. Ela estava bastante machucada, parece que até com queixo quebrado. A gente tem que chamar atenção para esse assunto, porque atualmente o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. E segundo o último relatório da Associação Nacional de Travestis Transsexuais do Brasil, em 2020 foram 175 assassinatos de pessoas transexuais no país. Significa uma morte a cada 2 dias. Ainda, segundo essa associação que fez o levantamento, os números podem ser maiores, já que muitas pessoas trans não se sentem nem à vontade para denunciar a violência que sofrem ou que testemunham. Dados da Polícia Civil do Distrito Federal apontam que os casos de homotransfobia tiveram um aumento de 271% entre 2019 e 2020. Claro que esses dados são alarmantes, chamam a atenção para pessoas que muitas vezes são invisibilizadas. E eu quero comentar o seguinte, não tem razão para você bater, espancar e levar alguém à morte de forma tão violenta. Se essa pessoa escolheu viver ou vive de uma forma que não está de acordo com o que você ou um amigo ou sei lá quem acha, o que você faz? Você continua vivendo a sua vida, mas deixa a pessoa viver a vida dela também. Se você acha que ela vai ter contas para acertar com a sociedade, com Deus, seja qual for a ideia que você tem na cabeça, nada justifica você usar da própria força para machucar alguém. Nada, 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 nada. A Kátia Gomes está na delegacia que apura o caso e conversa com a gente. Agora, Kátia, qual que é o estado de saúde dessa mulher? Quebrou o queixo mesmo, não foi isso, amiga? Oi, Malta. Olha, diferente do que a gente tinha até falado no começo da edição, a delegada acabou de confirmar que ela recebeu a alta no último domingo e o estado de saúde dela é bom, apesar assim dela ter sido bastante espancada. Claro, ela continua machucada, ela foi muito agredida na cabeça, inclusive perdeu parte do couro cabeludo. Então, ela ainda está com um estado bem delicado, mas o estado dela é bom. Inclusive, ela conseguiu prestar depoimento ontem aqui na delegacia com a ajuda de parentes. Isso porque ela é surda e muda, ela não consegue se comunicar. Então, ela recebeu essa ajuda de parentes para contar a versão dela dos fatos. Em relação ao acusado, ele se entregou ontem aqui na delegacia. Ele pediu ajuda da Polícia Militar para fazer, né, essa entrega dele, para ele vir aqui, na verdade, contar a versão dele dos fatos. E ele alegou aqui na delegacia que não tinha ideia de que tinha agredido essa mulher com tanta força, né? Ele não tinha percebido, que ele só se deu conta disso depois que ele viu fotos dela pelas redes sociais. E para dar mais detalhes desse caso, eu vou começar agora com a delegada Ágata Braga, que está aqui ao meu lado, está cuidando dessas investigações. Delegada, esse caso foi na madrugada de sexta para sábado, né? Como que tudo aconteceu, como que eles se encontraram e resultou nessa agressão? Bom, a gente tomou conhecimento do fato apenas na manhã de domingo, quando já circulavam imagens da vítima nas redes sociais. Desde o início da apuração, nós tentamos identificar inicialmente o percurso feito pela vítima e o agressor. Com o comparecimento espontâneo do autor aqui na delegacia ontem pela manhã, nós verificamos que a vítima teria sido abordada ainda na quadra 1 aqui de Sobradinho, teria pego uma carona com o autor e, a certa altura, ele teria feito uma revista pessoal na vítima, acreditando que ela pudesse ter subtraído alguns pertences pessoais, o que não se deu de fato, e percebendo que aquilo poderia gerar alguma agressão, a vítima empreendeu fuga, quando ela foi puxada pelo cabelo, pelo agressor, e tiveram inícios aí os chutes realizados principalmente na região da cabeça. E isso causou diversas lesões na vítima, principalmente diversos pontos na cabeça e também a perda de parte do couro cabeludo. E ela ficou ali desmaiada por horas no meio da pista. Como que ela foi encontrada?
Exatamente. Segundo a própria vítima, as agressões só cessaram porque ela veio a desmaiar. E ela permaneceu cerca de 3 horas desmaiada em via pública, quando um casal teria efetuado esse socorro e levado ela ao Hospital Regional de Sobradinho. Inclusive, é muito importante que esse casal se apresente na delegacia, confirmando essa versão e narrando a situação em que a vítima foi por eles encontrada. Vamos falar de novo, então, delegada, em relação aos ferimentos dela. O Malta tinha até perguntado se ela teve o maxilar quebrado. Chegou a quebrar mesmo? Ela teve diversos pontos na cabeça, mas ela está bem. Como é que ela está? Isso, ela já está em casa. O trauma psicológico acabou sendo muito maior até que as próprias agressões físicas, mas ela já está na presença dos familiares, sendo cuidada e cuidando agora dessas lesões. De fato, ela teve uma lesão no maxilar e diversos pontos pelo corpo, diversas manchas. Agora ela precisa de muito cuidado com essas lesões. E o agressor, o que ele disse aqui na delegacia? Ele prestou depoimento, confessou que agrediu a mulher, né? Falou dessa questão dos objetos, mas assim, ele justificou tanta violência? Ele confirmou essas agressões, dizendo ainda que os chutes foram realizados justamente na região da cabeça, mas ele não tinha ideia da gravidade dessas lesões. Ele afirmou que, na sequência, ele retornou à sua residência e, posteriormente, quando viu as imagens, aí sim ele teve conhecimento da proporção das agressões por ele perpetradas e se mostrou arrependido aqui na delegacia. E agora, ele deve responder em liberdade? Como é que está o processo, já que ele não foi preso em flagrante? Exatamente. Ele não estava em nenhuma hipótese legal do flagrante delito, mas nada impede que o Poder Judiciário espeça um mandado de prisão diante da gravidade dos fatos e da repercussão do caso. E, delegada, ela é uma mulher trans, bastante conhecida na cidade. Esse é um caso, Malta, inclusive, que teve muita repercussão nas redes sociais. Vários moradores compartilharam, dizendo estarem revoltados com a situação. Ela era conhecida aqui na região, é conhecida na região, né, como Maçãzinha. Disse que é uma pessoa super do bem, segundo o relato de moradores. E aconteceu uma agressão como essa, né? E além de tudo, claro, ainda é uma pessoa que tem deficiência. Então, assim, é uma violência ainda muito maior. Porque, delegada, naquele momento que ele estava no carro questionando se ela tinha roubado algum objeto, provavelmente ela nem sabia, nem estava entendendo o que estava acontecendo. Ele pediu que ela descesse do carro, ele fez uma revista nela, que é uma coisa invasiva, já que ela é uma mulher trans, e aí percebeu que ela não tinha roubado nada. Isso, e ainda assim realizou as agressões, né? As imagens demonstram de fato que foi um ato de muita perversidade e justamente em razão da condição da vítima de surda-muda, transexual e de ser uma pessoa muito conhecida e querida por todos em Sobradinho, de fato gerou aí o clamor social. Então agora as investigações vão continuar no sentido de que aguardar para saber o que vai acontecer com ele. Exatamente. Nós também estamos aguardando aí os laudos periciais. A vítima foi encaminhada ao IML para o exame de corpo de delito. Vamos verificar a gravidade de fato das lesões. Estamos ainda ouvindo testemunhas do fato e esperamos concluir em breve as investigações. E é importante reforçar, delegada, esse casal que socorreu a mulher precisa se apresentar, ou pelo menos é importante se apresentar para dar a versão. Sim, é muito importante que eles cumpram com o dever de cidadão deles mais uma vez, né, além desse socorro que fizeram com a vítima, e compareçam à 13ª narrando como foi realizado esse socorro, o estado em que a vítima se encontrava, onde de fato ela se encontrava. Porque ela ficou quanto tempo na rua? Ficou cerca de 3 horas desacordada. Cerca de 3 horas. Olha, Malta, que situação, né? Uma mulher trans, surda e muda, que foi espancada, largada desmaiada no meio da pista aqui em Sobradinho. Realmente é um fato muito cruel. Você tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta para fazer para a delegada? Tenho, Kátia. Primeiramente, eu queria só deixar claro o seguinte, comentar que uma violência desse tipo, nenhum animal selvagem comete, porque um animal, um bicho mesmo, irracional, agride outro quando se sente ameaçado, ou sente que a sua prole vai ser ameaçada, ou quando ataca para poder se alimentar. Essa selvageria inexplicável, motivada pelo ódio, isso é coisa de bicho-homem, de ser humano,
que talvez olha para uma pessoa que tomou decisões diferentes da dele na vida, que vive uma vida diferente e simplesmente não aceita. E porque não aceita, não toma a atitude mais plausível, que é eu vou para casa e vou deixar que cada um viva a sua vida. Não, resolve atacar e bater na pessoa. A delegada reforçou que quando não tinha mais suspeita de que essa mulher estava fazendo coisa errada, ele ainda deu chute na cabeça. A minha pergunta é a seguinte, se ela disse que o flagrante acabou, qual é a possibilidade desse homem ser preso? Será que a justiça pode entender que ele solto está na iminência de cometer outros atos de violência e talvez pode levar a uma prisão preventiva, ou nós vamos ter que esperar o trâmite normal do processo para que esse homem seja, então, responsabilizado por lesão corporal grave e ver o que acontece com ele? Tem chance dele ir para a cadeia no curto prazo? O Malta perguntou, delegada, se tem chances dele ir para a cadeia em curto prazo, já que, claro, né, diante de uma situação como essa, pode ser que isso se repita. Com certeza, a Polícia Civil está realizando o trabalho, que é a condução das investigações, com total respeito à legalidade. E, na sequência, finalizando essa investigação, será encaminhado ao Judiciário a quem compete decidir sobre a prisão desse autor. Mas em situações como essa, de agressão, pode sair rápido do decreto de prisão? Sim, pode sim. Então tá certo, delegado. Muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, Malta. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Eu volto com você. Muito obrigado, Kátia. Para a gente concluir o assunto aqui no jornal, eu quero pedir para você continuar aí com a gente, mas a gente até vai falar mais sobre esse assunto, porque a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, presidida pelo deputado distrital Fábio Félix, afirmou que vai se meter nesse caso aí para que ele seja apurado como homotransfobia. Isso agrava a situação do homem que deu chute na cabeça dessa mulher sem qualquer razão, de forma inexplicável, né? Vamos ver o depoimento do deputado. Aqui na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, a gente recebeu com muita tristeza e indignação a notícia da violência transfóbica contra uma menina trans aqui no Distrito Federal. Mais uma, são muitas violências transfóbicas, isso é um absurdo completo. A Comissão de Direitos Humanos tem atuado em vários casos, acionado a polícia, o Ministério Público, e é o que nós vamos fazer nesse caso também. Assim que a gente teve notícia, a gente buscou o contato da família, da pessoa trans que foi agredida, justamente para acionar os órgãos, porque a Comissão de Direitos Humanos tem esse dever de fiscalizar o papel do Estado para proteger as pessoas, a sua dignidade, os seus direitos. Então é um absurdo que isso aconteça em 2022, que a gente tem uma violência gratuita como essa. Nós vamos acompanhar as investigações para que os desdobramentos possam punir aqueles que cometeram esse mal feito e também acompanhar a família e a pessoa que foi agredida, a vítima, para que ela possa ter seus direitos respeitados. Bem, meio-dia em ponto. Enquanto eu trago mais uma notícia aqui para você, eu queria sua participação e seu comentário sobre esse assunto. Primeiro vou introduzir o tema para você. É aplicativo de relacionamento. Muito comum hoje em dia, né? Muitos jovens têm, muitos adultos também, muita gente utiliza. E eu queria perguntar a sua opinião, pedir a sua participação. Aponta a câmera do seu celular para o aplicativo, para o QR Code que está aparecendo aqui, ó, no cantinho desse lado de cá. É só pegar a câmera e apontar. Você vai ver fácil, rápido, de graça, e você vai ser direcionado imediatamente para essa enquete que a gente vai ver juntos ao vivo. Lembrando, você que está em casa, esse QR Code que a gente bota aqui na tela, só você que está assistindo o SBT agora ao vivo tem acesso. A gente não botou na internet, não botou em outro canto nenhum. Então a gente sabe a opinião dos nossos telespectadores, nós que estamos juntos agora. E a pergunta é: o que você acha dos aplicativos de relacionamento? Por que a gente está fazendo essa pergunta? Vamos contar já, em instantes, o caso de um homem que achou que estava indo encontrar com uma mulher, mas na verdade, que tinha conhecido pelo aplicativo de relacionamento, mas na verdade se deparou com 2 criminosos, acabou baleado e morto. O negócio é sério. E o que você que está em casa acha de aplicativo de relacionamento? 3 opções de resposta. É uma forma de ajudar o cupido, porque claramente não está fácil para ele. Em tempos de pandemia, né, a nossa vida social está limitada, tem muita gente que tem conhecido gente nova, né, outras pessoas, pelo aplicativo de relacionamento e diz que não conheceria pessoas assim de outra maneira. Então te abre o leque de possibilidades, você conhecer quem sabe o amor da sua vida. Essa é a sua opinião, é a primeira opção de resposta para você. Segunda, não uso, mas eu conheço casais seríssimos que se conheceram por lá, conheço mesmo. Inclusive conheço, não vou dar nomes aqui não, mas trabalha junto comigo. Só que ela foi espertíssima, uma jornalista que está ligada na criminalidade. Quando foi marcar o encontro com o rapaz,
marcou em lugar público, compartilhou a localização dela com um monte de pessoa, fez tudo certinho, resultado, estão namorando apaixonados um com o outro. Até a mãe dela gosta dele, então é uma coisa. Terceira opção de resposta, Deus me livre, eu tenho medo de aplicativo de relacionamento e só ouvi história tensa. Operador de arte e grafismo Ronald Veiga, qual é a sua opinião? Ele acha que aplicativo de relacionamento é uma forma de ajudar o cupido, porque claramente não tá fácil para esse anjo arranjar amor para as pessoas. Muito bem, enquanto você vai votando, a gente vê um comerciante foi baleado e morto depois de tentar fugir de bandidos na zona norte de São Paulo. E ele tinha marcado um encontro por meio de aplicativo de namoro. Mas no lugar da mulher, apareceram 2 criminosos. Quando a polícia chegou, achou que se tratava de um acidente de trânsito, mas não. Alex Quinchin, de 31 anos, estava dentro do carro já sem vida, porque havia sido vítima de um homicídio. A vítima saiu para um encontro amoroso, porém foi surpreendida no local aí com um golpe de aplicativo. No lugar dela, 2 homens se aproximaram numa moto e anunciaram o assalto. Quando percebeu que o encontro era uma emboscada, Alex tentou fugir, mas levou um tiro na cabeça, perdeu o controle do carro, que atravessou esta avenida, invadiu a calçada e, por pouco, não derrubou a pilastra desta loja. A 400 metros daqui, uma outra vítima quase teve o mesmo destino de Alex. Henrique Ângelo Pereira, que é motorista de aplicativo, atendeu a chamada de uma mulher na madrugada de domingo. Quando chegou ao local, foi abordado por 2 homens, que também chegaram de moto. O garupa já pulou da moto, já veio apontando a arma pra mim, falando perdeu, abre o carro. Quando eu apertei o pé no acelerador, o carro começou a se movimentar, ele deu disparo. O tiro foi na direção da cabeça de Henrique, que acabou salvo pela blindagem do carro. No momento do assalto, ele fazia uma transmissão pela internet. O cara me assaltando aqui! Cara, o cara me assaltando, deu um tiro em mim, mano! O cara deu um tiro no carro! Mano, o cara deu um tiro no carro, velho! A polícia, de posse dos celulares, constatou que a foto da mulher no perfil do aplicativo de encontro e no de transporte de passageiros é a mesma. Falta saber se ela faz parte da quadrilha ou se a fotografia foi clonada. Cara, o cara me assaltando, deu um tiro em mim, mano! O cara deu um tiro no carro! Porque pode ter sido um perfil fake ou pode ter sido uma mulher verdadeira, que até às vezes faz chamada de vídeo para fingir que é ela mesma que está conversando com a pessoa, só que depois, na hora de marcar um encontro, em vez dela ir, ela manda os criminosos comparsas dela. Todo mundo quer encontrar o seu par, né? E tá tudo bem você recorrer a aplicativo de relacionamento para dar uma mãozinha. Às vezes, todo mundo em volta de você já conheceu, ninguém presta e precisa ter jeito de encontrar pessoa nova. Mas é preciso ter cautela, cuidado, antes de se encontrar com um desconhecido, né, gente? E sobre esse assunto eu chamo para o nosso papo aqui agora, ao vivo, a delegada Regilene Siqueira, da Delegacia Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Distrito Federal. Delegada, obrigado, viu, por estar conosco aqui ao vivo. E eu queria perguntar para a senhora, como é que a gente se resguarda antes de usar um aplicativo de relacionamento, antes de encontrar uma pessoa que você não conhece pessoalmente e só conversou pela internet? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Felipe. Eu que agradeço poder participar. E realmente, com essa nova modalidade aí de se estabelecer os encontros, nós temos hoje muitas dificuldades e muitos desafios, não é? Porque realmente, quando você vai estabelecer novos vínculos, você precisa verificar mesmo quem é realmente aquela pessoa, né? Então, para isso, já de início, você já tem que verificar, você já tem que aferir ali se aquela pessoa é realmente um homem ou uma mulher ali, tal como ela se coloca, se os dados são verdadeiros, e isso até pela conversa, você ali já com aquele instinto investigador, a pessoa tem que ter aquele instinto investigador ali já também, para poder conseguir extrair esses elementos. Faz a mesma pergunta várias vezes, vai tentando extrair ali e nunca se encontrar com as pessoas, com esse interlocutor, né, em lugares que não sejam públicos, em lugares que sejam muito íntimos demais, não é? Porque aí também facilita. Olha, por exemplo, se você marca um aplicativo de relacionamento com alguém, melhor que seja num lugar público, né, delegada? Porque aí você consegue, por exemplo, um café com gente em volta. Não vai marcar logo de se encontrar na casa de um ou na casa do outro. Esse negócio de ir pra casa de um e de outro é muito perigoso.
Muito perigoso. Inclusive, esse é algo que a polícia alerta, para que as pessoas não vá, né? Elas para casa um dos outros já no primeiro encontro, até porque é uma pessoa desconhecida, é um estranho. Porque até para frequentar a casa de um conhecido, de um amigo, a gente já tem certas restrições, quem dirá para uma pessoa que a gente nunca viu. Então, o ideal é que se tenha esse cuidado, né, no sentido de que marque encontros, pelo menos que seja o primeiro, ou que seja um encontro coletivo, com mais pessoas conhecidas de ambas as partes, e que em lugares públicos, né, em que várias pessoas possam estar vendo, e para amenizar os riscos, porque afinal de contas também zerar os riscos também é muito difícil, até porque trata-se de pessoas estranhas ali se envolvendo, se conhecendo. Agora, sabe o que eu já ouvi muita gente fazer? Porque assim, você não conhece diretamente alguma pessoa, mas talvez encontre um perfil ali pela internet e vá em outras redes sociais, por exemplo, acha o perfil da pessoa no Instagram ou no Facebook, encontra amigos em comum e consegue mandar uma mensagem antes. Eu conheci fulano de tal no aplicativo de relacionamento. Pessoa boa, né? Você conhece, não tô caindo numa enrascada, não. Às vezes vale a pena buscar referência, igual a gente busca referência de pessoa que você quer contratar, fazer uma espécie de buscar o antecedente criminal, não na polícia, mas com os conhecidos, né? Para saber, é uma enrascada que eu tô me metendo ou eu posso, sei lá, conhecer essa pessoa? Com certeza, Felipe. Essa forma, né, buscar referências nunca será ruim. É sempre bom, porque o bom é que as redes sociais permitem isso, de você verificar quem são as pessoas ali em comum e verificar mesmo se aquela pessoa realmente é uma pessoa que existe, ou se é um perfil fake, se é uma pessoa que tem um histórico de algum tipo de criminalidade, ou algum tipo de violência, nem que seja violência doméstica, né, que é algo tão que não é normal, né, mas que é comum hoje em dia. As pessoas ali que vivem em torno daquelas pessoas vão saber com certeza. Então, é bom mesmo que as pessoas busquem ali essas referências entre as pessoas em comum, os perfis em comum. Amiga telespectadora, a delegada fez um alerta importantíssimo. É melhor realmente você buscar referências, porque às vezes não se trata de um criminoso desses que quer roubar seu patrimônio, mas se trata de uma pessoa que tem histórico de violência em relacionamento. Então, se conhecer um homem no aplicativo, viu que tem amiga em comum, amigos em comum, pergunta, é uma cilada? É uma pessoa do bem? Já foi agressiva com alguém? Porque se for para entrar num relacionamento para você lidar com gente violenta, mesmo que não seja um criminoso clássico, melhor nem entrar. Delegada, queria pedir para a senhora segurar um pouquinho só com a gente, enquanto a gente vê mais um dado sobre esse assunto, porque durante a pandemia, os aplicativos de relacionamento cresceram demais. Muitos dos apps de relacionamento na praça, mas o mais famoso é o Tinder, e bateu o próprio recorde várias vezes nessa pandemia. Quer ver só? Pode rodar. Talvez tenha sido a solidão do isolamento, a falta de opção depois que tudo fechou. Talvez, quem sabe, tenha sido a pandemia acelerando um processo que, não dá para negar, já estava em curso. Seja lá o motivo, o fato é esse. Aplicativos de relacionamento nunca estiveram tão em alta. A data, março de 2020, foi quando o Tinder bateu pela primeira vez a marca de 3 bilhões de swipes, aquele arrasta para o lado. Isso em um único dia. Esse foi o primeiro boom do aplicativo, e logo no início da pandemia. De lá pra cá, o Tinder já bateu o próprio recorde mais de 100 vezes. O número de pessoas se conhecendo e se conectando pela internet aumentou demais. O problema disso? O número de abusos e assédios na plataforma também. Em 2020, 57% das mulheres entre 18 e 34 anos receberam mensagens ou fotos sexualmente explícitas no Tinder. E receberam do nada, tá? Sem terem pedido pelo conteúdo ou mesmo autorizado aquela interação. Quando o assunto é ameaça de lesão corporal, o dado também impressiona. 19% das usuárias do Tinder já passaram por isso. No mundo inteiro, a insegurança e o trauma emocional fazem as garotas saírem do aplicativo. A tecnologia tem ajudado a diminuir o problema, ou pelo menos tentado. Nesse último ano, os apps de relacionamento investiram pesado em segurança. Verificação de usuário, botão de bloqueio, inteligência artificial. Alguns hoje conseguem borrar imagens de conteúdo explícito e até barrar mensagens de linguagem abusiva.
Muito esforço, muito dinheiro para resolver o que, na verdade, deveria não custar nada. Respeito e bom senso. Meio-dia 12, pessoal, vota na nossa enquete porque tem umas histórias aqui incríveis. Não dá mais pra votar. Ah, então peraí. Já nós vamos ver o resultado da enquete. Mas é o seguinte, dá pra votar. Então é isso, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá na tela e me diga o que você acha dos aplicativos de relacionamento. 3 opções de resposta. É uma boa ajuda como é que chama? O Cupido tá tendo, porque tá difícil demais. A segunda é, não uso, mas conheço histórias de pessoas que deram certo por lá, se casaram, então estão namorando. E no final, a outra é, não uso, quer dizer, Deus me livre, eu tenho medo e só ouço história tensa. Ouça essa história que uma telespectadora está contando pra gente agora, Minha prima conheceu o esposo por um aplicativo de relacionamento. E hoje eu sou casada com o irmão dele, ficou tudo em família. Manda um abraço pras minhas filhas, Malta, Ana, Vitória e Maria Clara. Só tô chateado que você não me contou seu nome e me diz de onde você mora, tá? Mas um abraço pra essa família, você vê que coisa? Às vezes dá certo. Olha a outra pessoa. Eu conheci meu esposo e já somos casados há 6 anos. No meu caso, deu super certo. Outra pessoa já diz, é muito arriscado esse negócio de aplicativo, hein? Hoje em dia não pode confiar em quem você conhece pessoalmente. Imagina por app, realmente. E deixa eu ver um outro aqui. Eu tava aqui preservando os nomes, né, que eu não gosto de ficar expondo a minha equipe, mas se o próprio namorado falou, Aroni, professor, disse foi onde eu conheci e encontrei a minha linda Bela, que é a jornalista que trabalha aqui com a gente, que eu mencionei, que conheceu o Aroni nas redes sociais, mas antes de encontrar, compartilhou a localização com todo mundo, pegou a cartilha da delegada, seguiu a risca. Mãe, tô aqui, amiga, tô aqui, é lugar público, qualquer coisa vocês me ligam, eu chego em casa até tal hora, hoje é só o primeiro date, então lá, tô namorando, tô super feliz. Delegada, eu acho que o negócio é o seguinte, é se precaver, mas também não ficar completamente surtado, porque os bons são a maioria, né? Então dá pra gente se munir ali de cuidados e quem sabe talvez encontrar a mãe dos filhos, o pai dos filhos, o amor da vida, pode estar ali na internet. Claro, a gente não pode excluir essa possibilidade e achar que isso não é realidade. Realmente, hoje, esse é o canal, as pessoas estão usando muito e é o futuro que nos espera é esse mesmo, de encontros virtuais que se tornam reais, mas sempre com muito cuidado, sempre com cautela, verificando mesmo se as pessoas são o que dizem que são, se são realmente quem dizem que são. Então, assim, e isso você tem que fazer esse trabalho investigativo, a pessoa tem que ir atrás dos conhecidos, tomar cuidado para não ficar sós, né, já de cara, de primeira, assim, com a pessoa, para que tenha tempo, assim, de verificar, pelo menos minimamente, né, porque, afinal de contas, a gente não conhece uma pessoa nem com muito tempo de convivência, quem dirá, assim, com um encontro só. Então, temos que ter esse cuidado sempre. Deixa eu aproveitar que a senhora está aqui só para poder tratar de um tema correlato, que é importante também. Estelionato amoroso. As pessoas têm conhecido pessoas aparentemente do bem, né? Não fazem nenhum mal, não roubam nada à primeira vista, não estão querendo colocar a pessoa numa cilada, mas aos poucos aquele relacionamento vai dando sinais de que é um golpista que está ali se relacionando com você, que te pede dinheiro, fala que está em apuros, e aí começa a te colocar numa enrascada. A gente já viu aqui no Distrito Federal casos de homens e mulheres que perderam muito dinheiro. Será que existe um sinal de alerta que esse golpista dá enquanto está se relacionando com a pessoa, que pode servir de estopim para ela perceber que aquilo ali não é amor, é uma cilada? Isso normalmente é difícil de identificar, não para a pessoa que está fora, talvez. Quem está de fora, talvez consiga ver com mais clareza. Mas quem está dentro ali daquela teia, né, daquela relação, às vezes demora um pouco para se dar conta. Porque, afinal de contas, o que acontece? A pessoa está ali envolvida emocionalmente. E, normalmente, quem cai numa situação, numa cilada dessa é porque está carente afetivamente, né? Então, assim, a pessoa demora, às vezes, um pouco. Mas quando a pessoa percebe, quando ela vai perceber, quando começa a ter esses comportamentos estranhos de pedir dinheiro, de fazer chantagens, de trazer essa relação abusiva, assim, sempre envolvendo esse caráter financeiro. Porque, normalmente, se você está numa relação saudável,
você não chega já nesse ponto das finanças, né? As finanças vêm num segundo momento. Então, sempre ficar alerta. Quando a pessoa começa ali a ficar pedindo muito, dizendo que está com muita dificuldade financeira, fique esperto, porque isso realmente não é uma atitude normal dentro de uma relação saudável, não é que se desenvolve normalmente. Com certeza. Deixa eu só terminar de ler aqui mais um comentário. O Júlio disse pra gente, ó, meu amigo conheceu uma pessoa por lá, no aplicativo de relacionamento, e quando descobriu, era um homem que estava conversando com ele com um perfil fake. Ó que perigo. Porque às vezes era realmente um criminoso ou alguém que queria aplicar um golpe. Porque aí é o seguinte, fala assim, não, vamos encontrar comigo, mas eu tô precisando de dinheiro, me faz um Pix que eu vou lá e te encontro. Então assim, você não sabe o que está acontecendo, realmente tem que tomar todo cuidado. Mas ao mesmo tempo, vocês vejam, acontece de um tudo. A Suzana disse pra gente, eu conheci o meu esposo pelo aplicativo, sou casada há 5 anos e somos muito felizes. Espero que assim continue, Suzana. Obrigado pela participação. Vamos ver juntos como é que foi o resultado da enquete no fim das contas. O pessoal tá com medo ou se o pessoal tá indo encontrar o pessoal que conhece pelo aplicativo de relacionamento. Coloca aí, Dr. Ronald, 50 e quantos por cento? Tá pequenininho pra eu ler, 55, não é? 55% dizem, Deus me livre, eu tenho medo e só ouvi história tensa. E em segundo lugar, com 23% dos votos, é uma forma de ajudar o cupido, porque claramente não tá fácil para ele. Tá empatado. 23 e 23. Não uso o aplicativo de relacionamento, mas conheço casais seríssimos que se conheceram por lá. Tá aí. Muito legal a participação de vocês ao vivo e da senhora também, delegada, aqui eu agradeço mais uma vez por ter participado ao vivo com o SBT. Bom trabalho e boa semana para você. Eu que agradeço por poder participar e até mais, estamos à disposição sempre. A Polícia Civil do Distrito Federal quer que as pessoas se relacionem, mas que se relacionem com segurança. Até para não dar mais trabalho para vocês, né? Porque criminoso verdadeiro na rua tem demais para ir buscar. Não vamos criar mais casos de polícia para dar serviço para ele, porque serviço tem demais. Obrigado, delegado. Até a próxima. Por nada. Tchau, tchau. Muito bem, de volta ao assunto mais importante, talvez, dos últimos 3 anos, né, gente? Covid. A nova explosão verdadeira de casos de Covid. Vocês viram ontem também, os casos aumentaram de novo, 670 e tantos % em relação a 15 dias atrás. A gente está com mais de 70 mil casos por dia no Brasil, então é uma loucura. A vantagem é realmente que estamos todos majoritariamente vacinados e as pessoas têm passado pelo Covid de forma muito muito tranquila, na maioria dos casos, graças a Deus, a ciência e a vacina. Mas muito bem, o aumento dos casos também fez elevar a procura por testes para a doença e os preços subiram. Em várias capitais brasileiras, o Procon investiga aumentos abusivos em laboratórios e farmácias. Vamos ver. Estabelecimentos na capital e interior do estado estão sendo fiscalizados. Há indícios de aumentos de até 200% nos valores cobrados pelos exames de Covid. Segundo o Procon, testes que até o fim do ano passado custavam em alguns laboratórios R$ 130, neste mês vêm sendo oferecidos por 300 ou mais. Os laboratórios então estão sendo notificados quanto que eles estão pagando nos insumos de novembro para cá e se houve reajuste na base para poder repassar ao consumidor. Se não for comprovado esse repasse, os laboratórios serão autuados. Logo no primeiro local fiscalizado, a unidade de uma rede de laboratórios, os agentes do Procon identificaram irregularidades como o aumento abusivo do preço do teste e prazos diferentes para a realização do exame para pacientes de convênios e aqueles que pagam à vista. As empresas fiscalizadas têm até 7 dias para apresentarem a defesa. A multa por práticas abusivas pode ultrapassar 11 milhões de reais. A gente não pode fazer o paciente, num estado que se encontra aí, né, de suspeita de Covid, e ficar sendo explorado ainda financeiramente pelo valor do exame. A operação do Procon ocorre no momento em que há uma escassez de testes no mercado. Um levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais e Laboratórios de São Paulo mostra que 88% das empresas de diagnóstico estão com dificuldades para repor os estoques e quase 55% afirmam que só tem kits para mais 7 dias. O que se prejudica? É o dado epidemiológico. Aonde está sendo infectado, aonde está sendo pego, aonde está sendo transmitido, né? Desafio também para a rede pública. Com reserva garantida para apenas mais 15 dias, a Prefeitura de São Paulo tem testado somente pacientes de grupos de risco. Nós fizemos a priorização da testagem exatamente para garantir de que esse grupo prioritário não faltará testes. Nós também já estamos adquirindo mais testes e autorizamos as OS a importar testes também.
A gente tem noticiado aqui bastante, né, como a variante Ômicron da Covid-19 tem prejudicado o dia a dia dos aeroportos aqui no Brasil. Boa parte da tripulação, dos comissários, pilotos e copilotos, boa parte está ficando doente, está tendo que ser afastada. Então, existem dezenas de voos pelo país sendo cancelados. Só na semana passada foram cerca de 70 que deixaram de decolar porque não tinham funcionários, tripulação o suficiente para o voo seguir em segurança. Existe uma tripulação mínima que é estipulada pela ANAC para que um avião possa decolar. Mas agora, algumas companhias aéreas, por exemplo, Gol e a Azul, conseguiram, junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a permissão de voar com uma tripulação menor. Mas eu fiquei aqui pensando, se precisa ter 4 por segurança, porque vai que tem que fazer um pouso de emergência, tem que ajudar o pessoal a descer do avião, ou coisas do tipo. Se reduzir, será que não vai trazer mais risco para o passageiro? Parece que não. Porque se reduzir a tripulação, tem que reduzir o número de passageiros também. Não é isso, Vanessa Ferreira? Ela fala com a gente ao vivo, direto do aeroporto de Brasília. É com você, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde a você e boa tarde a todos que nos assistem. É exatamente isso. Para poder voar com o número de comissários de bordo reduzido, as companhias também precisam reduzir o número de passageiros, isso tudo para garantir a segurança, para que não tenha nenhum problema durante o voo. E aí essa medida, como você falou, veio depois aí que nos últimos dias a gente viu um caos nos aeroportos por conta dos cancelamentos de centenas de voos no país. Isso desde o iniciozinho do mês de janeiro, né? Por quê? Gente como a gente, os funcionários das companhias aéreas também adoeceram, né? Por conta desse avanço da variante Ômicron, do alto número de casos de gripe pelo país. Com essa redução no quadro, a ANAC autorizou, após um pedido das companhias Azul e Gol, que elas tenham 3 comissários de bordo, ao invés de 4, como é a regra. Só que, para isso, elas precisam reduzir também o número de passageiros por aeronave. Agora, tem que ter no máximo, caso você vá sair com o número de comissários reduzido, no máximo 150 passageiros, porque é uma exigência da Agência Nacional de Aviação Civil que tenha um comissário de bordo a cada 50 passageiros por aeronave, Malta. E aí, essa autorização da ANAC para a Azul foi a primeira a sair no dia 13 de janeiro. Logo em seguida, ontem, no dia 17, foi a autorização concedida para a Gol. A companhia aérea Latam também fez o pedido e está aguardando resposta. Juntas, essas 3 companhias aéreas são responsáveis aí por mais de 90% de todos os voos que circulam aqui no Brasil. Ou seja, as principais companhias aéreas do país, caso a Latam tenha autorização concedida, vão ser autorizadas a voar com um número de comissários de bordo reduzido. Lembrando que tem que seguir as regras, essa redução de passageiros por segurança, para a segurança de todos. E aí, depois que essa autorização é concedida pela ANAC, a cada 15 dias as companhias precisam passar todas as informações desses voos que tiveram o número da equipe reduzido para a ANAC. Tem que mandar qual foi o voo, a aeronave, o número de passageiros, quem estava, tudo para que tenha um controle, tá? E aí, Malta, outra coisa é que essa autorização vai valer até o início de março, porque é uma medida assim emergencial, né? Por conta do impacto do alto número de funcionários que foram afastados das companhias aéreas por conta desse avanço da variante Ômicron, dos casos de gripe, funcionário que está afastado com suspeita ou com positivo, né? Aguardando aí o período de quarentena para poder voltar aos postos de trabalho. Então tá valendo até março, a não ser que alguma coisa aconteça e seja prorrogado, tá bom, Malta? Muito obrigado, Vanessa. Ela fala com a gente direto do aeroporto ali de Brasília e eu cheguei ontem de Uberlândia, porque foi esse fim de semana dos meus pais. Tem inclusive teste gratuito aí no aeroporto. Não sei se você sabe, Vanessa, mas explicando para todo mundo que está em casa, você que chega de fora do Distrito Federal e desembarca aqui na capital, ali onde você pega a sua mala, quando eu cheguei tinha umas 5, 6 pessoas para fazerem teste de Covid. Eu tinha acabado de fazer, né? Fazia 2 dias, não parei para fazer. Mas está disponível e é de graça. Vanessa, inclusive, eu sei que hoje pela manhã você foi atrás dos testes gratuitos que começaram a ser oferecidos aqui no Distrito Federal, né? A Secretaria de Saúde e a FEComércio anunciaram que a partir de hoje, terça-feira, as farmácias do DF realizariam testes gratuitos de Covid-19. O que a nossa equipe acompanhou e viu de perto não foi exatamente isso, mas foi mais ou menos isso. Vamos entender da reportagem da própria Vanessa.
800 mil testes rápidos de antígeno gratuitos. Essa foi a promessa da Secretaria de Saúde e da FEComércio anunciada na segunda-feira. Mas hoje cedo, a realidade foi bem diferente. Eu me senti coagida, porque não tem nada, né? E eu vou viajar hoje, quando hora que eu moro no Rio. Propaganda enganosa e falsa, porque não tem nada. Nós chegamos nesta farmácia aqui na Vila Planalto às 8 da manhã, que seria o horário de início de atendimento. Mas a informação dada pelo responsável da unidade é que só ontem, em reunião com a Secretaria de Saúde, eles foram informados de que deveriam cumprir uma série de exigências, inclusive estruturais, o que demandaria uma obra e todos os gastos seriam custeados pela própria farmácia. Como eles não foram informados disso antes, não tiveram como começar a testagem gratuita aqui. E, segundo a pessoa que conversou comigo, esse problema pode estar se repetindo em várias outras farmácias também credenciadas. Nossa produção tentou falar com as outras farmácias credenciadas. A drogaria Descontão, que tem unidades em Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga, também não começou a testagem. Somente amanhã eles vão conseguir pegar os testes e iniciar o atendimento. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que o início do procedimento é de responsabilidade de cada unidade. E eles também informaram um novo horário para início do atendimento, às 10 da manhã, não 8 como divulgado ontem. Nesta farmácia, em Santa Maria, os testes começaram a ser feitos hoje às 9 da manhã, mas as vagas foram encerradas rapidamente. Iniciamos hoje a testagem, nós vamos fazer de 30 a 40 testes por dia, mediante agendamento presencial na loja. O teste ele é indicado para quem está apresentando de 2 até 7 dias de sintoma ou quem teve contato com quem testou de forma positiva para Covid. Então esse agendamento ele vai ser presencial na loja. Hoje nós já completamos o nosso agendamento. A gente está com a agenda aberta de amanhã, praticamente toda preenchida, e a gente já vai abrir para os demais dias da semana. A Ana Cláudia não conseguiu fazer o teste no hospital e resolveu procurar o estabelecimento. Como estava tendo o teste aqui na farmácia, eu resolvi procurar a farmácia. Consegui pegar a senha para mim e para meu neto. Aí sim, aí a gente vai ficar aqui esperando o teste. Porque no hospital não tem, postos de saúde também não tem, manda procurar. A gente chega lá, não tem de jeito nenhum. Mais do que nunca é importante a gente fazer uma testagem em massa, porque como a gente está vacinado e teoricamente mais protegido para enfrentar a Covid-19, a Omicron, o que tem de gente assim, eu fui um assintomático, né? Descobri que estava com Covid-19 porque fui fazer um teste de rotina, porque uma pessoa da equipe com que eu estava trabalhando, não aqui em Brasília, lá em São Paulo, testou positivo. E aí descobri que eu estava positivo. Quer dizer, que bom que o teste apontou que eu estava com Covid-19 para que eu pudesse me trancar dentro de um quarto e não passar mais Covid para ninguém. Então é importante mesmo que esses 800 mil testes sejam aplicados, talvez o quanto antes, para que a gente freie a transmissão e não comece a passar para todo mundo, nessa avalanche que tá desesperador. Agora, outra atualização para você. A Camila Castro acompanhou agora há pouco um protesto de servidores públicos federais em frente ao Banco Central. Vamos ver o que eles têm a dizer. É com você, Camila. Ao todo, mais de 40 representantes de servidores públicos ligadas aos 3 poderes participaram de uma manifestação para pressionar o governo federal por ajustes salariais. O ato começou por volta das 10 horas da manhã, aqui em frente ao Banco Central. Os funcionários do BC fazem parte de um grupo amplo de servidores que, em sua maioria, cobram reajustes salariais. Outros, como auditores da Receita, cobram a regulamentação de um bônus de produtividade e eficiência. Essa é a primeira de 3 paralisações de servidores públicos que está marcada para hoje. A expectativa, segundo líderes sindicais, é que a mobilização neste e no próximo mês seja a maior desde 2015. Os fóruns e associações que organizam os atos representam mais de 1 milhão de servidores em todo o país. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, FONACAT, protocolou nesta terça-feira um pedido de reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar de reajustes salariais. Em ofício enviado ao Ministério da Economia, a entidade destaca que 80% dos servidores federais não recebem reajuste desde 2017. Já os outros 20% não recebem reajuste desde 2019. Camila Castro, para o SBT Brasília. Mas não é privilégio do servidor público, não, né? O trabalhador CLTista
que não está desempregado, né, porque perdeu o emprego, também está sem receber reajuste, na maioria das categorias. A Polícia Civil encontrou 9 animais em situação de maus tratos em um canil de São Sebastião. Eles estavam sem comida, sem água, no meio de muita sujeira, num lugar completamente abandonado. Segundo a polícia, esses cães eram mantidos ali para reprodução e para venda. Eles são da raça Chow Chow, Husky Siberiano e American Staffordshire Terrier. Para todo mundo que disse que eu não ia saber falar esse nome aqui ao vivo, eu fui de primeira. American Staffordshire Terrier, marca chique, tá? É cara. As crias eram negociadas por até R$800 cada uma. Vizinhos contaram que os cães já estavam nesse local imundo há muito tempo e que só sobreviveram porque eles alimentavam os bichos pela grade. Infelizmente, uma das fêmeas, né, provavelmente reprodutoras, não resistiu aos maus tratos e morreu ali mesmo. O dono não estava no local e um funcionário foi preso em flagrante. Os cães foram acolhidos e agora recebem os cuidados necessários. Vão ficar em lares provisórios até que possam ser liberados para adoção. E nunca é demais lembrar que deixar animais nessas condições é crime ambiental, que pode resultar em até 5 anos de prisão. Adotar uma excelente alternativa quando você quer ter um animalzinho na sua casa. Agora, se você tem predileção por uma raça específica, porque procura por comportamentos específicos, seja um cão de pastoreio, um cão de companhia, um cão de guarda, e por isso você vai numa raça que você procura, aí é muito importante saber se o canil segue todas as regras e não usa uma fêmea, coitada, para reproduzir uma vida inteira, sabe? Faz de maus tratos aos animais o negócio deles. É importante a gente pesquisar. Às vezes é mais justo com você, com a sua consciência, pagar um pouco a mais por um bicho num canil que você tem certeza que é idôneo, isento, cumpre todas as regras e trata os animais bem, do que ficar com aquele peso na consciência de quem que eu comprei esse filhotinho, né? Política agora. Planalto, Congresso e governadores não estão se entendendo na busca por uma solução para a disparada de preço dos combustíveis. Jura? Não é de hoje, né? O valor médio da gasolina avança e já ultrapassou R$ 7,00, segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Mais de R$ 7,00 o litro. É do Rio de Janeiro a gasolina mais cara do país. E esse é o preço médio. Em Angra dos Reis, o valor pode chegar a quase R$ 8,00. O preço ele já está alto. Ele já está um absurdo. Hoje, num litro de combustível com preço médio de R$ 6,60, R$ 2,26 ficam com a Petrobras pela produção e refino. Também entram aí impostos federais, adição do etanol, distribuição e revenda e o ICMS. E é desse imposto estadual que vem a falta de acordo entre o Palácio do Planalto, governadores e o Congresso. O Senado pode votar em fevereiro um projeto de lei que fixa um valor único do ICMS sobre os combustíveis. Se aprovado, o imposto não irá variar mais conforme o preço do combustível ou a alta do dólar. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em outubro do ano passado. A gente poderia ter a possibilidade real da redução do preço do litro do combustível no final lá na bomba. O Palácio do Planalto atribui aos governadores a alta nos combustíveis em razão da cobrança do ICMS. Desde outubro, os estados congelaram os valores, mas o preço na bomba não caiu. Agora, os governadores decidiram acabar com essa medida. Isso significa que a base de cálculo do imposto deve aumentar a partir do mês que vem. E o resultado disso pode ser a gasolina ainda mais cara nas bombas. O objetivo dessa trégua era chegar a um entendimento para aprovação da reforma tributária. Isso também não aconteceu. O objetivo era encontrar uma solução. E se as portas foram fechadas, é claro, o Fórum dos Governadores reagiu. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, rebateu. Acusou os governadores de engordar a arrecadação em ano de eleição. Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, só com a reforma tributária seria possível resolver o impasse de vez. O congelamento do ICMS, ele por si só, né, na maneira e nos moldes como ele é cobrado hoje em cima dos combustíveis, ele não afeta muito o preço para mais ou para menos. O que afetaria o preço em relação ao ICMS é sim uma discussão, né, de uma reforma tributária mais ampla em que no final do dia a cobrança do ICMS fosse simplificada e desburocratizada. O governo federal vai começar a pagar hoje um Vale Gás no valor de R$ 52,00 a cada 2 meses. Esse benefício vai ser destinado às famílias cadastradas no Auxílio Brasil. Vamos ver a informação. Não falta gás para a população reclamar do preço do botijão. 115.
Aí é como diz o outro, o jeitinho brasileiro. Tira de uma coisa e põe na outra. Eu gasto 2 botijões por mês. E o preço tá pesado mesmo. De acordo com o levantamento feito pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, de 9 a 15 de janeiro, o preço médio do botijão de 13 quilos no DF ficou acima de R$ 98. Mas por aqui, parte da população pode contar com o auxílio gás do governo federal. Um programa de transferência de renda para ajudar famílias que já recebem o Auxílio Brasil ou o benefício de prestação continuada. O benefício de R$ 52 vai ser pago a cada 2 meses. A previsão é que 5,5 milhões de pessoas recebam o benefício em todo o país. O calendário de pagamento também será o mesmo dos outros programas sociais. Para Marluce, a ajuda vai ser bem-vinda. Eu não tenho água encanada em casa, então eu uso muito gás para esquentar água, para tomar banho, para fazer os lanches dos meninos. Eu faço beiju, cuscuz, bolos e isso acaba com gás muito rápido. Para mim, por mais que não seja valor integral, vai auxiliar por isso, porque eu já passei 3 dias sem gás em casa e é muito difícil passar por essa situação com 2 crianças. Além do auxílio do governo federal, o GDF já tem um programa próprio. É o Cartão Gás, que atende 70 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício é pago a cada 2 meses, no valor de R$ 100. E tem direito a ele inscritos no Cadastro Único, maiores de 16 anos e que possuem renda familiar per capita menor do que meio salário mínimo. Mas assim como a Marluce, quem vai receber o benefício do governo federal deve ficar atento, porque perde o direito de receber o cartão gás do GDF. Este economista da Fundação Getúlio Vargas diz que o reforço nos programas sociais são necessários para atender famílias que tiveram a renda afetada pela pandemia. Nossas estimativas da FGV são 27,6 milhões de pobres, 4,6 milhões de pobres a mais do que no começo da pandemia, do que antes da pandemia, e ainda sem o Auxílio Brasil. E nessa transição para o Auxílio Brasil, teve muita gente que saiu do auxílio emergencial. Então, é uma situação de pobreza que merece atenção. Então, essas mudanças de Vale Gás, Auxílio Brasil, elas são, vamos dizer, oportunas. Devem se lembrar do Anderson Mota, né? Que ficou conhecido como o novo Lázaro, depois de matar a esposa grávida, a enteada de 2 anos, um fazendeiro, ter quase estuprado a mulher desse fazendeiro no final do ano passado. A notícia de hoje é dramática. Ele foi encontrado morto dentro do presídio em Goiânia. Para você se lembrar do caso, que foi bem parecido com o do Lázaro, só não demorou tanto para se resolver, lá de Cocalzinho no fim do ano passado. A polícia de Goiás também precisou realizar várias buscas em uma região de mata, em Gameleira de Goiás, depois que esse homem que você vê na tela, o Anderson, foi visto por alguns fazendeiros da região depois de ter cometido os crimes, né? Ele chegou até a trocar tiros com um desses fazendeiros. Depois de 6 dias de fuga, o Anderson decidiu se entregar à polícia com a ajuda da dona de uma propriedade onde ele tentou se esconder. Desde então, estava preso em Goiânia e hoje, por volta de 6 da manhã, durante um procedimento de entrega do café da manhã dos detentos, os servidores do Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, encontraram o Anderson Mota Protásio desacordado dentro da cela. O SAMU foi acionado e os médicos constataram a morte. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária de Goiânia, o Anderson estava sozinho na cela e foi encontrado pendurado com um lençol no pescoço. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias dessa morte. Pessoal, o governador Ibanez Rocha confirmou há pouco a nossa equipe que vai soltar daqui, talvez hoje já, um decreto com mais uma restrição por causa do avanço da variante Ômicron no Distrito Federal. O que vai acontecer agora? Dessa vez, as pistas de danças nas casas noturnas, nos bares, estarão proibidas. A Kátia Gomes tem as informações pra gente. É com você, Kátia. Oi, Malta. Pois é, esse decreto também vai afetar festas de casamentos,
batizados e também aniversários. Isso tudo é para conter o avanço da Covid-19 aqui no DF, que aumentou, né, o número de casos desde o começo do ano. Ontem a taxa de transmissão estava em 2,15. É a terceira maior desde o começo da pandemia. Os dois últimos casos, né, maiores aqui do DF foi no mês de março de 2020. Né? Para conter esse avanço, Malta, o governador Ibanez Rocha ele está fazendo esses pequenos ajustes aí, né, para tentar evitar. Inclusive, hoje, né, a partir de hoje, começa a fazer testes gratuitos em farmácias aqui do Distrito Federal. A gente já tinha dado essa informação, mas é importante reforçar. Então, 23 farmácias aqui do DF vão testar para a Covid-19, né? São testes gratuitos, justamente para evitar essa disseminação. Então, o governador agora, Ibanez Rocha, deve soltar logo mais esse decreto proibindo, sim, o uso de pistas de dança. E a gente continua acompanhando, Malta. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Valeu! Começo de ano, muita gente deu aquela exagerada nos gastos e agora tem que organizar as despesas, né? E vale economizar em tudo. Para ajudar quem está nessa situação e quer começar a guardar uma graninha, por exemplo, nós temos uma dica. Quando você sair de casa, peça num restaurante a água da casa. Desde 1998, uma lei aqui do Distrito Federal determina que bares, restaurantes, cafeterias e hotéis sirvam água potável de graça para os clientes. Sabia dessa? Tatuzinho vai contar pra gente. Todos os dias é assim. Ir em busca de um bom papo, conhecer um novo café e chegando lá... Olá, bom dia. Oi, bom dia. Pode dar uma água da casa, por favor? Com certeza. Isso mesmo. A pedida é água da casa. Algo simples, mas que faz parte da vida da Bárbara desde criança. Um costume passado de mãe para filha. Então, na minha família a gente sempre pediu, ela sabe muito bem, a gente sempre pede água da casa junto com a minha mãe, com o meu padrasto. E aí eu sempre saía com os meus amigos e pedia. Por conta desse hábito, a publicitária decidiu criar um perfil no Instagram para avaliar o atendimento dos locais que visita. Eu criei e a ideia era ser uma coisa super despretensiosa, então nada muito elaborado, nada muito bem produzido. Mas como eu sou publicitária, eu acabei pedindo para um amigo ali fazer uma logo. Eu uso algumas estratégias que eu uso diariamente no meu trabalho, então eu linko, né, essas duas expertises minhas. Ah, mas a Bárbara não faz isso sozinha. Ela sempre leva alguém da família. A irmã caçula é companhia certa. Bom, além de ser da família, né, a gente sempre tá juntas, a gente sempre sai juntas, especialmente em cafeterias também, e a gente gosta também. Mas, afinal, o público pede ou não pela água da casa? Sim, é bem comum. Às vezes a pessoa já pede, faz o pedido, já pede a água da casa, muitas das vezes a gente já leva também na mesa, inclusive, que daí o cliente já fica mais à vontade e não custa nada uma água da casa, né? Muita gente não sabe, mas fornecer água potável é uma lei distrital. É uma lei de 1998, a 1954, que determina que bares, restaurantes, cafeterias e hotéis forneçam água potável de forma gratuita para seus clientes. A Bárbara não quer parar por aí e já tem planos. Sempre procuro sair do plano piloto, sempre vou em cafeterias que estão ali nas cidades satélites, né? Então, com certeza, a minha ideia é crescer. Tem só um mês, então ainda tem muitas coisas, muitos lugares para desbravar por aí. Muito bom, não custa nada, né, gente, oferecer um copo d'água para a pessoa. Mais do que cumprir a lei, eu acho mesmo que é um gesto de gentileza. Se eu chego num restaurante, numa cafeteria e o atendente me pergunta, o senhor aceita uma água antes de fazer o seu pedido? Ah, eu volto lá depois. É muito gentil. Voltando para as notícias do dia, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam uma motocicleta clonada na BR-070 lá em Ceilândia. O veículo estava adulterado, a placa não era a original. Essa motocicleta tinha sido leiloada como sucata em 2018 e jamais poderia estar em circulação. O suspeito, de 46 anos, tentou justificar que tinha ganhado a moto, mas na delegacia ficou esclarecido que ele já tinha sido preso por homicídio só e também por uso de documento falso. Que é isso?
Por muito pouco, um motorista embriagado não atropelou policiais rodoviários federais durante uma fiscalização. Esse caso, a gente vai ver na tela as imagens, foi ontem, no final da tarde, lá na BR-080, perto de Braslândia. Veja só, esse carro que acabou de passar em alta velocidade era pilotado por um motorista embriagado que tinha na companhia outro homem, que era o dono do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 41 anos dirigia embriagado e acabou preso em flagrante. O carro, em alta velocidade, passou por cima do quebra-molas, bateu na traseira de outro carro e quase atropelou a equipe que fazia a blitz ali no local. O perigo da bebida e do volante juntos. O passageiro de 39 anos de idade era o dono do carro. E aí ele também foi preso por ter deixado o veículo nas mãos de uma pessoa não habilitada e embriagada. Por sorte, não houve feridos e essa dupla foi levada para a 18ª Delegacia. E a Vanessa Ferreira está agora na Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, lá no CIA, e tem outros detalhes para a gente. É com você, Vanessa. Em outros estados, a gente tem ocorrência com óbito de... Oi, Malta. Boa tarde. Eu estou aqui com o chefe de operações da PRF, Ednei Souza, que vai dar mais informações sobre esse caso que assustou a equipe da PRF, né, inspetor? Como é que foi, assim, a equipe ficou surpresa? Nós retomamos a fiscalização na BR-080, intensificamos, né, de um tempo para trás agora, e esses casos, a gente já tem algumas ocorrências, inclusive em outros estados, com óbito de policial, em razão dessa situação de ingerir bebida alcoólica e dirigir. Até pelo próprio cenário ali, não só o policial, como outras pessoas na parada de ônibus, mulheres, crianças. Então tem todo um cenário ali que estava envolvido ali no caso. E esse é um risco, né, de pessoas que dirigem embriagadas, elas podem acabar tirando a vida de outras pessoas e causando acidentes muito mais graves, né? Exatamente. A PRF, ela está com uma ação nacional, não é só aqui no DF, de segurança viária. Os policiais estavam lá também para coibir esse tipo de situação aí, não só ontem, como outros vários comandos em outros dias. E aí essa situação, esse motorista assim de cara já estava, né, aparentemente embriagado. Nesse caso, como é ali a abordagem, como é que os policiais são preparados para receber essa pessoa que chega assim? Os policiais tiveram muita tranquilidade na abordagem, avaliaram o cenário, não saíram correndo, até mesmo pela própria situação de como era muito esdrúxula. Deram voz de comando pro motorista lá, ele não respondia e seguiram o protocolo da PRF. Certo, inspetor. Qual o alerta que a PRF deixa assim, aos motoristas para cuidado, né, consigo e com o próximo no trânsito? Acima de tudo, a gente tem que ter respeito às normas de trânsito, à legislação de trânsito. A gente flagrou nesse caso aí um motorista tanto embriagado como inabilitado, inclusive com o proprietário estava no veículo lá, a gente foi identificado essa situação aí também. Nós estamos aproximando do carnaval, essa situação de ingerir bebidas alcoólicas aí acaba aumentando, então a gente pede aos motoristas que tenham consciência em relação à direção e bebida, não combinam. Certo, inspetor, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui no SBT Brasília. Malta, é isso. Irresponsabilidade no trânsito, graças a Deus dessa vez não aconteceu nada grave com ninguém, mas fica o alerta da PRF para as pessoas não beberem e dirigirem, obviamente, né? E quantas vezes nós vamos ter que falar isso aqui no jornal, né? Até que as pessoas tomem consciência do perigo que isso representa. Poderia ser algum pai e mãe de família da equipe da PRF que hoje estaria chorando a perda de um ente muito querido em função da irresponsabilidade de uma pessoa que pega um carro completamente louca, tão louca que não vê o quebra-mola, não vê a blitz, atravessa e fura tudo. Vanessa, obrigado pelas informações, viu? Tchau.